Olá, amigos, Deus te abençoe poderosamente. É momento de mudança, de transformação para a sua vida. O grande Eu Sou se apresenta a você para mudar a tua história nesse momento, em o nome de Jesus. Ele vai fazer com você o que ele fez comigo. Mas quem sou eu? Sou o pastor Eliezer Meireles. Estou aqui para estar em alguns momentos mostrando para você o poder de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, que é a transformação, que é a mudança, é o escape para todo aquele que crê. O poder de Deus, meu irmão, está pronto para agir na sua vida. Não tome decisões precipitadas. Meu irmão, não faça nada sem você pensar. É hora de você parar um pouco, observar o que Deus vai falar com você e isso vai mudar a tua história nesse momento em nome de Jesus. Nós vamos ver uma história forte, a história do Pedro Henrique. Essa história poderosa que com certeza Deus vai usar para tocar no teu coração e vai te abençoar de uma forma forte e poderosa. Vem comigo aqui acompanhar essa história em nome de Jesus. No início de 2016, Pedro Henrique, com apenas 8 anos, sofre uma convulsão. Os pais e a tia relembram um momento de tensão. Eu peguei, comecei a chamar ele, Pedro, comecei a chamar, só que depois eu vi que estava com a boca escumando. Aí me veio assim a inspiração de pegar um óleo, ungir a minha mão, apresentei a Deus e coloquei nos peitos dele e lembro que repreendi o espírito da morte. Eu já estava a caminho do hospital. E chegou lá, já foi correndo logo pro balão de oxigênio, foi até a UTI com aqueles aparelhos todos nele. Não foi nada fácil para mim. E ele dando aqueles ataques, no hospital. Deu prazo de uma meia hora, uns 40 minutos, ele deu uma convulsão novamente. Aí eu afastei os médicos, eu coloquei a mão na cabeça dele e mandei o mal embora. Eu disse, não, eu sou de Deus, eu tenho que botar a mão e mandar esse bicho embora. Quando eu coloquei a mão nele, expulsei, aí ele parou, apagou, ficou quietinho. Os médicos descobriram epilepsia. E eu fiquei até assustada, porque o meu filho era saudável e de repente, aconteceu isso. Nós fomos fazer os exames, fazer todos os exames. Aí constou que ele tinha um verme na cabeça. Que batalha, que guerra, amigos. Você vê para uma família de fé, pessoas ali determinadas, tanto a tia como também o pai, pelo que a gente observa ali, pessoas de fé agindo a fé, mas observe que a notícia ruim chegou. E Paulo vai dizer sobre o dia mau, o dia que se levanta, que tenta nos surpreender de uma forma negativa. Mas o Senhor, Ele sempre tem a arma certa. Ele sempre tem o escape. A palavra dele diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então, queridos, mesmo diante de situações difíceis, adversas, é hora de você olhar para o Senhor. O Davi, ele declarou, eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vamos ver um dado importante aqui acerca dessa situação. Vem comigo. Uma doença que há uma perturbação da atividade das células nervosas no cérebro, causando convulsões. A epilepsia atinge a vida de 3 milhões de brasileiros a cada ano. Na maioria dos casos, a epilepsia é tratada com medicamentos. Em casos de convulsões frequentes, pode-se ocorrer a morte súbita do paciente. Meus queridos, você viu, acabou de ver essa informação aí que nos abre os olhos, não é verdade? O assunto é sério, a situação é séria, é problemática mesmo. É uma notícia que ninguém gostaria de receber, nenhuma família, mas aconteceu com esta. E aí, o que fazer diante disso? De uma má notícia? Se desesperar, perder a cabeça? Não, é agir a fé, é confiar no Senhor. Você vê que ali o ente querido chegou, até afastou os médicos, fez a oração da fé ali e mandou o mal embora. E a criança, naquele momento, ficou ali bem para a glória de Deus. É o que nós precisamos entender. Diante de qualquer adversidade, meu irmão, o caminho é a fé. Deus está aguardando a sua atitude de fé para poder operar. Amém? Então se levante agora, não entregue os pontos, não fique cabisbaixo não. Levanta a cabeça, porque Deus é contigo. Ele está usando essa programação para te levantar, para te fortalecer, para que você viva um grande milagre com Ele, em nome de Jesus. Vamos ver aqui agora a opinião do especialista, do neurologista. Vem comigo aqui agora. Epilepsia é uma doença convulsiva. É uma doença orgânica e que ela tem várias manifestações, várias formas de apresentação. Epilepsia é um compêndio, é um mundo. Existem várias formas de epilepsia. Epilepsias que você tem
a manifestação corporal com distúrbio motor e aquelas que não aparecem dessa forma, aparece como se fosse uma ausência. A pessoa perde a noção de onde está, às vezes tem um estado crepuscular, aparece em outro lugar e não sabe por que está lá. Existem as epilepsias parciais e as complexas. As parciais são aquelas que acontecem só numa certa área do corpo, por exemplo, tem uma convulsão parcial. Agora, quando é complexa, você tem também manifestações de distúrbio de consciência. Não sabe o que está acontecendo, não sabe por que aconteceu. E existem aquelas crises mais graves que são subreentrantes, elas são uma sobre a outra. Essas têm que ir imediatamente para o hospital e têm que ser debeladas, inclusive às vezes necessita-se de ir para centro de terapia intensiva, porque há que se fazer um relaxamento total do indivíduo. Elas podem levar a uma parada respiratória, então é uma doença de gravidade, sem dúvida. O conhecimento da medicina é algo muito importante, ajuda a tentar melhorar a situação, a aplacar os sintomas, mas nós sabemos que quem cura é Deus. Quantos testemunhos já tivemos aí do médico olhar um exame, o primeiro, depois olha o segundo, aí fica ali de boca aberta, né, boquiaberto, aí pede o terceiro exame, o quarto. Tivemos um testemunho desse na nossa igreja um dia desses. E aí pede o terceiro, o quarto, e aí ele não sabe como que aconteceu, mas você e eu sabemos. Quem operou? Foi o Todo-Poderoso, o grande eu sou. E essa história não vai terminar do jeito que nós estamos vendo agora. Com certeza, Deus tem um final feliz para essa família. Vem acompanhar comigo aqui, vem comigo. Ele vai ficar tomando remédio pro resto da vida agora, porque essa doença não vai ter cura. Se ele não tomar, ele vai ficar sempre dando convulsão. Falei, não posso aceitar isso, está amarrado em nome de Jesus. Está escrito lá em livro de Isaías 53, 4 e 5, que o Senhor Jesus, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Veja aí, queridos, que para o médico era impossível, diagnóstico negativo. Diz que se não tomasse o medicamento, até o final da vida, estaria aí sofrendo aquelas convulsões. Então era algo crônico. Mas para Deus não tem doença crônica, não tem doença aguda, não tem doença, não tem nada difícil demais para o Senhor. Como ela declarou na fé, olha a palavra de Deus na boca da mulher de fé. É assim que você e eu precisamos estar, mesmo diante da adversidade, queridos, com a palavra de Deus na nossa boca. Ela é como uma espada de 2 gumes e essa espada que tem que ser usada em qualquer tipo de tentação. O Senhor Jesus venceu as tentações do diabo, declarando, está escrito. E assim essa mãe estava na fé, declarando que estava escrito. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si. Ele levou as doenças, as enfermidades. Ele arrancou tudo aquilo que não prestava e levou sobre Ele lá no alto do madeiro. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso libertador. O Deus que tudo pode fazer, o Deus que tudo executa. O Deus que não tem início nem fim. Ele é o primeiro e o derradeiro. É Ele que começa a obra e é Ele que termina. É Ele que conclui. O Deus que começou a boa obra, Ele a completará até o dia de Cristo Jesus na tua vida. Creia nisso. Levanta a tua cabeça hoje e enfrente essa situação com toda a tua fé, porque o milagre e a vitória é certa em Cristo Jesus. Eu quero ver com você agora alguns fatos curiosos sobre esta situação. Vem comigo aqui. Nos casos curiosos de hoje, eu quero falar sobre a história de Jesse Fiedor. Ele mora no sul da Califórnia e tem uma história bem interessante. Jesse tinha uma vida e saúde normal, até ter uma batida aos 10 anos de idade. É que ele sofreu um acidente num jogo de beisebol. Pois é, desde aquele momento, ele começou a sofrer de convulsões. Chegando ao hospital, ele foi diagnosticado com epilepsia, uma doença autoimune que não tem cura. Jesse teve que enfrentar essas situações e aos 19 anos, as crises, os ataques aumentaram. Ele, por vergonha, se retraía, não tinha amigos, sofria com depressão, tentou suicídio. Mas, felizmente, a polícia o encontrou a tempo e ele foi levado para o hospital sendo atendido. Daquele momento em diante, a mãe de Jesse começa a levá-lo para a igreja, mas ele
não tinha muita liberdade para ir porque sofria com medo de sofrer, de ter uma convulsão durante os cultos. Mas Jesse foi e, acompanhado da mãe dele, ele começou a interagir. Fez parte de um grupo de estudo bíblico e os jovens que estavam lá se reuniram em volta de Jesse depois que ele teve uma convulsão durante o estudo. E os jovens, novos amigos, oraram por ele. Jesse, desde aquele dia, nunca mais teve nenhuma convulsão. Ele diz que se não fosse a oração que recebeu, o poder de Deus agindo, ele não estaria mais entre nós. Depois de mais de 40 anos daquele episódio, Jesse nunca mais teve nenhuma convulsão. Curioso, não? Curioso, né? Como diz aí o nosso amigo Anderson, curiosidade sobre o tema, mas observe que o assunto é sério, é tenso, né? E é pesado até para a família que estava enfrentando esse sofrimento. E talvez você esteja em situação parecida do que essa, né? Uma situação adversa, uma situação dificultosa, talvez até que alguém te desenganou. Mas vem comigo aqui acompanhar na palavra o que diz Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, né? Pessoas possessas por espíritos imundos. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. O nosso Deus fala e ele cumpre. Ele fala e as promessas dele acontecem, se cumprem, se realizam na nossa vida. Veja que pelo poder da palavra dele, os demônios saíam, as pessoas eram libertas, os enfermos eram curados. E o Senhor, ele quer fazer por você isso nesta hora. Esse é o Deus que eu sirvo, o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Senhor Jesus Cristo, que tem poder para mudar a tua história. Seja um problema conjugal, um problema na família, um problema na vida de um filho, um problema financeiro, seja a situação que for, uma causa na justiça ou até mesmo na sua saúde, seja física ou mental, seja um problema de ansiedade, depressão, seja o que for, o Senhor, ele tem a resposta, ele tem o escape, ele tem a cura para qualquer situação. Quando ele opera, ninguém pode impedir, e ele opera segundo a sua fé. Você precisa crer nessa palavra. Ele já levou as enfermidades, ele já tomou as doenças, ele já fez tudo aquilo que era necessário para que você fosse uma bênção, para que você seja plenamente abençoado por ele. Por isso, querido, se levante hoje, tome posse dessa bênção, reivindique aquilo que é seu por direito. Essa família não estava aceitando aquele diagnóstico negativo, essa família não estava aceitando a má notícia, e é o que você precisa fazer agora, é não aceitar o fracasso, é não aceitar o não, é não aceitar essa notícia negativa. Não, meu irmão, não aceita não. Jesus tem o melhor para você, os pensamentos dele para a sua vida são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você espera. E você verá comigo que essa história tem final feliz e a sua também terá, para a glória do Todo-Poderoso. Vem comigo aqui acompanhar. Eu fui orar, pedindo a Deus uma direção, né, de como meu filho seria curado. Aí Deus, fortemente, ele tocou em mim: patrocine o seu filho. Quando eu patrocinei o meu filho, com 3 meses de patrocínio, eu recebi o diagnóstico dele, que não tinha nada. O exame comparado com os outros não tinha nada a ver do exame que ele fez. Isso, amém. Graças a Deus. Foi a bênção que Deus ali bateu o carimbo com a minha vitória. Do jeito que Deus fez ele, sem nada, Deus me devolveu do mesmo jeito. E agradeço ao Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus o curou, e creio que através desse testemunho vai alcançar muitas pessoas que estão passando por um problema, né, que não tem solução, mas para Jesus tem solução. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, está aí hoje brincando, estudando, nunca repetiu. Deus me curou. Agora eu tô brincando mais com meus primos, não tenho mais dor de cabeça. Em nome de Jesus, eu tô curada.
Que coisa linda é ver o agir de Deus. Esse é o Deus do sobrenatural, do extraordinário. E veja que tudo aconteceu por conta da obediência da fé. As pessoas costumam dizer que creem em alguma coisa, que tem fé, mas você não vê, não tem atitude. Veja que essa mulher, ela tomou a atitude de fé, Deus tocou no coração dela, Deus dirigiu, faça isso, e ela fez. É o que você precisa fazer agora, desperta a tua fé, clame ao Senhor agora, Deus tem a estratégia, a direção certa. Isso me faz lembrar, queridos, quando aquele homem que estava enfermo, ali Ezequias, né? O profeta Isaías foi até ele e declarou a cura, e ali ele falou, olha só, pegue uma pasta de figos, né? E passe ali, porque ali haverá cura. Então observe, para aquele caso foi aquela estratégia. Jesus um dia teve um encontro ali com um homem que estava cego e cuspiu no chão, fez uma lama, um lodo, passou nos olhos do cego, mandou que ele fosse até o tanque se lavar, e quando o homem se lavou, ele estava curado. Para cada situação, o Senhor terá uma direção, uma estratégia. O que você precisa é ouvir e obedecer, é exercer a sua fé, é praticar o ato de fé, e você viverá os milagres. Eu quero fazer isso com você agora. Prepare um copo com água em nome de Cristo Jesus. Nós vamos fazer agora aquela oração de fé e de milagres, amém? Eu quero orar com você, prepare aí, e já aproveitando, você aí pode procurar as nossas mídias sociais, tem um conteúdo vasto, pregações, mensagens fortes para abençoar você, sua família e fortalecer a sua fé. Preparou aí copo com água? Vamos orar agora em o nome de Cristo Jesus. Pai, aqui estamos perante a Tua grandeza. O Senhor é tremendo, o Senhor é santo, o Senhor pode todas as coisas. Operando o Senhor, ninguém impedirá. Então, Pai, estenda as Tuas mãos fortes agora. Meu Pai, opere o milagre. Senhor, ressuscite sonhos. Faça milagres extraordinários na vida dessa pessoa. O que o homem não pode fazer, o Senhor pode. Nós consagramos essas águas ao Senhor. E que sejam, meu Pai, um bálsamo, uma cura. Meu Deus, algo extraordinário suceda na vida desta pessoa, em o nome de Jesus. Receba a sua bênção, beba desse copo com água agora, em o nome de Jesus. Bebeu? Tome posse da bênção, tomou posse aí agora, em nome de Cristo Jesus. Você já pode fazer o que você não podia. Em nome de Cristo Jesus, Jesus sara todas as enfermidades. Eu quero convidar você rapidamente para o encontro de fé e milagres ali na nossa igreja, em Santa Margarida, Estrada do Campinho, 5.200. Estrada do Campinho, 5.200, em frente à Avenida Bacaxá. O bairro é Santa Margarida, um subbairro de Campo Grande, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. Você de perto, você de longe, pode vir, porque o poder de Deus está pronto a agir em seu favor. E as maravilhas vão acontecer na sua vida, em o nome do nosso Deus. Eu convido você, porque o milagre é certo. Deus opera proezas pelas mãos dos servos de Deus. Queridos, foi um prazer estar aqui com você, foi maravilhoso participar desse momento com você. Na verdade, eu já estou com saudade, eu já estou aguardando você para o próximo encontro, que essa mensagem tenha abençoado você. Eu aguardo você ali na nossa igreja para esses encontros de fé e continuar na fé, vivendo grandes experiências com o Todo-Poderoso. Deus tem grandes vitórias e grandes milagres para a sua vida, em nome de Jesus. Queridos, foi um grande prazer estar com você, e não saia daí. Tem um louvor maravilhoso que vai tocar no seu coração, uma mensagem forte de Deus para você nesse momento, em nome de Jesus. Os meus pecados carregou. Eu não merecia, mas mesmo assim me amou.